Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira, mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 203. Muita coisa pra hablar hoje. Quero saber como vocês estão. Como você tá, Flaviol? Eu voltei aquela vibe de segunda-feira cansada. Saracoteou muito no final de semana, querida. Saracoteei só no sábado, mas o sábado terminou na madrugada de domingo, então... Domingo foram as consequências desse sábado. Exatamente. Aí domingo eu terminei minha maratona de O Urso. Gente, que maravilha de série. Pois é, eu preciso assistir, gente. Tá todo mundo falando, desde o ano passado, né? Todo mundo só fala dessa série. Já fica aí a primeira indicação. E vamos para os nossos temas desse episódio. A gente vai, obviamente, abrir falando sobre a enchente, o ciclone no Rio Grande do Sul. Reconstruir essa linha do tempo, falar sobre esses desastres naturais, que a gente já fala muito no Angu de Grilo aqui, que nada é tão natural quanto parece, né? A gente está falando de mudança climática, de El Niño, de racismo ambiental, né? De negligência, então tem muita coisa pra gente comentar sobre esse assunto. Depois vamos falar da troca de ministros, né, do governo, especialmente, que deu muito o que falar na semana passada, a saída da Ana Moser do Ministério do Esporte. E, por fim, no último bloco, a gente vai falar aí da delação do Mauro Cid. Fechou um acordo de delação premiada, já foi homologado pelo Xandão. Ó, como eu tô ouvindo medo e delírio. Olha como eu estou ouvindo medo e delírio. Tá, querida? Tá vendo? Começou a aprender o dialeto. E aí, pra gente deixar esse assunto que vai ficar meio pendurado, né? A princípio, dependendo aí do que vai acontecer nas próximas semanas. Falar em Xandão, ótimo podcast. Excepcional! Eu me recuso a acreditar que acabou, Thaís. Tem que ficar sendo atualizado periodicamente. Não tem a menor possibilidade desse podcast ter acabado. Porque o enredo não acaba, né? Pois é, não acaba. É um filme acontecendo ao vivo. É uma história que está se construindo dia após dia. Então, assim, pelo menos uma vez a cada 3 meses a gente merece um novo episódio com os próximos desdobramentos. Mas quem não ouviu, vai ouvir. Podcast Alexandre, apresentado pela Thaís Bilenque. Excepcional. Então, vamos começar esse episódio. Minha gente, o que eu quero começar aqui falando sobre essas chuvas? Eu acho que fazer a nossa linha do tempo, né? Que vocês sabem que eu gosto de criar esse contexto inicial para a gente começar a comentar. E aí, começar referenciando a matéria que o Fantástico fez no último domingo. Se você não assistiu, vá lá assistir, especialmente os primeiros 4 minutos. É uma matéria longa de 10 minutos, mas os primeiros 4 minutos mostram o que, enfim, na minha opinião, é a parte mais crítica dessa história toda, que é a câmera de monitoramento que vai mostrando como o rio Taquari, como a câmera vai mostrando o volume de água do rio Taquari subindo periodicamente. Enquanto as cidades que foram, no fim das contas, atingidas, estavam bem, né? Sem nenhum sinal de uma grande chuva, um chuvisco só. Então, essa foi uma questão que eu acho que deve ter sido, que foi muito alarmante, que a grande questão é que não teve uma chuva torrencial que liga os alertas, né, da população. Tá chovendo muito. A água foi chegando pela enchente do rio, pela chuva que caiu, né, nos afluentes e na nascente no percurso do rio. Então foi algo para os moradores, a princípio, inesperado, porque não teve uma grande chuva que fez com que esse alerta aí fosse ligado. Então essa matéria do Fantástico mostra essas imagens desse monitoramento do rio, que é muito impressionante, né? E como a água vai chegando ali naquela madrugada, na noite da segunda-feira. E aí, na madrugada, rapidamente, né, em questão de horas, já está tudo completamente inundado. É uma imagem similar
aquelas imagens daquele tsunami no Japão, que foi um tsunami no mar, né? Que não foi uma onda Fukushima. gigante, que foi um aumento do nível do mar muito rapidamente. E era uma água que não era uma onda gigante que encobriu metade da cidade, mas que foi uma água que foi aumentando muito drasticamente pelo mar e aí invadindo a cidade e levando tudo. Se você vir essas imagens desse tsunami nessa época do Japão, essas imagens de segurança, você vê que não tem nada muito alarmante, não tem nenhuma onda, é uma água que vai subindo muito rapidamente, mas sem sem uma grande transformação, sem um grande evento, né? É uma água que vai subindo. E a sensação pelas imagens de segurança que a gente tem dessas câmeras que dá é exatamente essa. Então, isso não começou na segunda-feira. Na verdade, eu acho que vale a gente falar aqui de um dos pontos centrais dessa tragédia, que até o momento são 43 mortos, ainda uma lista de mais de 40 desaparecidos que ainda pode crescer, mais de 900 feridos, 25 mil pessoas desabrigadas. E o primeiro alerta de risco de potencial temporal foi dado no dia 31 de agosto. Essa grande enchente começou na noite do dia 4, da segunda-feira passada. E aí tem uma matéria do G1 que eu também posso deixar indexada aqui no nosso descritivo, que fala exatamente essa linha do tempo da previsão de chuva. Então, no dia 30 de agosto, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, tomou conhecimento de uma situação de risco para a região sul, especialmente no Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. E aí, já no dia 31, perceba como foi um alerta de fato alarmante, né? Tomaram conhecimento dessa situação no dia 30, dia 31, marcaram uma reunião com a Defesa Civil dos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e Mato Grosso do Sul também, em que eles passaram essa previsão. Essa previsão indicava 200 milímetros de chuva entre os dias 1º e 4 de setembro, com a maior quantidade prevista para o dia 4. Então, assim, tinha uma previsão que poderia chover mais ou menos, mas total convicção de que era uma situação de alerta. Essas informações todas foram compartilhadas para essas defesas civis estaduais e para o Ministério de Desenvolvimento Regional, com a presença também de representantes do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Próprio dia 31, o Instituto Nacional de Meteorologia começou a trabalhar com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, e o segundo aviso veio no dia 1º. Então, no dia 31, essa primeira reunião, no dia 1º, o segundo aviso, mais uma reunião de alinhamento com representantes desses 4 estados, em que o INMET apresentou outra previsão de chuva. O terceiro aviso veio no dia 3, no domingo. E aí foi quando o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de grande perigo, maior alerta da escala, e o quarto aviso no próprio dia 4, que aí essa é a questão que a gente volta na história dos rios. Quando a Companhia Energética Rio das Antas comunicou que devido às fortes chuvas ocorridas, a vazão do Rio das Antas ultrapassou os níveis máximos históricos desde a construção. Então, no dia 4, já veio esse grande alerta da cheia do rio, né? Níveis históricos desde a construção da usina. O Rio Taquari, que é o que a gente citou aqui, que aparece no Fantástico, essas imagens da cheia dele, é um rio que é conectado ao Rio das Antas, então tem relação, né? Esse alerta faz sentido com essa imagem do Rio Taquari. E tem uma particularidade que eu acho que vale a pena a gente ressaltar do Rio Grande do Sul, dessa região serrana, que também, né, os meteorologistas, os especialistas comentaram ao longo dos últimos dias, que a região serrana do Rio Grande do Sul tem uma formação de solo e relevo que contribui para que essa chuva, esse excesso de chuva se transforme em uma inundação com esse potencial destrutivo. E aí, entre os dias 4 e os dias 5, essa grande enchente aconteceu. E aí, o que diz o governo, né? O governo do estado diz que fez 17 alertas meteorológicos preventivos entre os dias 1º e 5 para a população. Lembrando que essa grande reunião de gerenciamento de crise foi no dia 31, né, desse alerta das chuvas. E
Um levantamento feito pelo G1, no site da Defesa Civil, diz que o primeiro alerta foi emitido no próprio dia 31, às 8 horas da noite, mais para as regiões noroeste e na fronteira oeste, e que para essas regiões que foram as mais atingidas, de fato, o alerta para temporais fortes veio no dia 2 de noite. Então teve uma defasagem aí, né, do dia 31, 1º e 2, já que esse alerta só chega no dia 2 de noite, que pode ter sido crucial. E aí eu acho que também cabe a gente abrir um debate aqui, e aí eu já quero chamar Flávia Oll, né, dada essa linha do tempo da chuva, da previsão meteorológica, desses alertas, dessa defasagem que teve ali um pouco do alerta da Defesa Civil para essas regiões que foram mais atingidas. Então, sobraria para a população eventualmente sair da sua casa na segunda-feira, né, no domingo, dia 3, antes da forte chuva prevista para o dia 4. E é uma chuva que nunca chegou, né, nas cidades, então também você fica naquela, mas não tá chovendo, por que eu vou sair da minha casa? Né, uma previsão que não se concretiza, que você não tá vendo. Como é que a gente faz para essa população se mobilizar? Como é que deveria ser, né, então, de fato, essa mobilização da Defesa Civil, se a gente está vendo na câmera do dia 4 um rio que está subindo vertiginosamente, historicamente, o seu fluxo? É passar de porta em porta tirando as pessoas imediatamente? Né? Qual é sirene? Enfim, estou jogando coisas aqui, gente. Isso não é um assunto novo no Ângulo de Grilo. A gente já falou disso aqui várias vezes. E também acho perturbador, assim, algumas falas que a gente vê quando esses momentos acontecem, de que a gente foi pego de surpresa, não era esperado. E a gente aqui mesmo, no Ângulo de Grilo, já tinha... Há meses que a gente falou aqui do El Niño, né? Que esse ano a gente teria um fenômeno meteorológico que causaria um aumento de chuva expressivo, especialmente na região sul, sudeste e seca, né, no nordeste. A gente tratou disso aqui. Todos os institutos meteorológicos... Imagina, se isso chegou no Ângulo de Grilo, os institutos de meteorologia estão sabendo. Então, qual é a defasagem dessa informação? Que quem trabalha com isso, quem estuda isso, né, os centros especializados, sabem desse fenômeno, conseguem prever com 5 dias de antecedência que uma potencial catástrofe está para acontecer, e essa informação se perde na atuação de retirada dessas famílias dessas casas e nesse plano de ação, não só de contingência, mas de ação de fato, de mobilizar as pessoas para serem resgatadas. Quero te ouvir, mãe, e aí depois quero voltar numa história que isso me fez lembrar muito da tragédia de Mariana, mas eu quero que a gente fale disso aí primeiro. O que mais me impressiona, né, nessa destruição que aconteceu principalmente Mussum e Roca Salles, foram as 2 cidades mais atingidas, e que se relaciona muito com a sua pergunta, com a sua curiosidade, é que essas 2 cidades não configuravam territórios de habitação de risco, como a gente está acostumada a alertar quando há risco desses fenômenos climáticos, né? A gente sabe que El Niño, e a previsão para essa temporada é de um super El Niño, que causará muita chuva no sul e seca no norte e no nordeste, mas, de modo geral, quando a gente fala em risco com inundações, enchentes, né, a gente está se referindo, sobretudo, a áreas densamente povoadas e em encostas. Então, são aquelas áreas já, inclusive, densamente mapeadas pelo CEMADEM, Centro de Monitoramento, né? Pelo próprio IBGE, tem apontamentos de quais são as áreas de risco. Bahia, Salvador é uma área demarcada, né, como de risco pelas ocupações das encostas. Rio de Janeiro, Angra dos Reis, a região serrana, Petrópolis, né, faz 1 ano e meio de uma tragédia, a maior tragédia já registrada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, deixou 235 mortos, mas aqueles fenômenos do morro desabando, né, e das construções ou irregulares, ou frágeis, ou excessivas nesses territórios. A mesma coisa foi em relação a São Sebastião, né, a região de São Sebastião, que no Carnaval também veio abaixo com uma concentração de chuva igualmente prevista, mas que não, assim como no Sul,
não proporcionou, os alertas não causaram um alarde, um toque, uma ordem de saída daqueles lugares, né, daqueles endereços. A tragédia de São Sebastião foi totalmente assim. Poderia-se ter tomado medidas do tipo orientar aos paulistanos, aos paulistas de outras regiões, que não fossem para o feriado de carnaval naquela região, uma região turística, porque a previsão de chuvas era acima de qualquer coisa já vista, né? Qualquer quantidade já vista anteriormente. Mas ainda assim, ali, assim como no Vale do Itajaí, houve uma enchente, uma inundação com desmoronamentos intensos em 2008, em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, deixou mais de 130 pessoas mortas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não tem parâmetro na experiência brasileira em relação à habitação em área de risco e risco de chuvas e inundações e escorregamentos. Porque as duas cidades, quando você olha as imagens aéreas, são cidades planas, absolutamente planas. A forma como a ocupação se deu é com espaçamento, não é área densamente povoada, com construção irregular. Havia até casas de madeira, mas casas de madeira pré-fabricadas. Não há arquitetura precária, por exemplo, de favelas e de construção de encostas, como a gente está acostumado a ver. E acho que essa característica topográfica ou geográfica impediu que o alerta daquela quantidade de chuva ele não fosse interpretado de modo a preservar vidas, porque as construções não haveria jeito, né? O Rio subiu e o nosso colega lá da Globo News, o Matheus Marques, que foi enviado para Mussum, Roca Salles, né, para aquela região, as imagens e os relatos são absolutamente impressionantes. A 100, 200 metros de distância da margem de do rio Taquari, a água chegou a 3 metros de altura, 4 metros de altura, alcançando o segundo andar de casas. Houve um momento em que a prefeitura dessas cidades recomendou que a população se refugiasse nos telhados. E alguns telhados não foram seguros porque as casas foram arrastadas. Casas de alvenaria, casas com piscina, agências bancárias, comércio, farmácia. A água varreu tudo, de um jeito absolutamente inédito. Eu não estou aqui para defender governo algum. O governador Eduardo Leite deu uma entrevista para o Em Pauta na quarta-feira, véspera do 7 de setembro, e ele disse o seguinte, que é relativamente simples você retirar moradores que estão em áreas muito próximas da margens de rios, né, ribeirinhos, porque ali é natural, o rio sobe e as pessoas já sabem que o rio sobe, então tem um mecanismo ali, como aqui, quando a gente vai pensar no Rio de Janeiro, nos morros, hoje o Rio tem até um sistema de sirenes, eu acho até que vale a pena chamar atenção para isso, porque na semana anterior a essa tragédia no Sul, a gente teve um fim de semana de chuva incessante no Rio de Janeiro. Eu lembro até do prefeito Eduardo Paes ter, nas redes sociais, gravado um vídeo falando para as pessoas ficarem alertas em relação a sirenes, né, as recomendações, porque o solo estava muito encharcado e a gente não teve nada parecido com o que vimos no início do ano em São Sebastião, no ano passado em Angra dos Reis ou em Petrópolis, porque há uma infraestrutura já minimamente preparada para orientar a população em relação a se retirar desses locais e se dirigir a áreas seguras. Isso não está acontecendo e São Paulo está fazendo licitação agora, um pouco às pressas, para se preparar para o verão. Então, assim, a primeira coisa é uma aprendizagem sobre ninguém está seguro. Nesse momento histórico-climático de eventos mais extremos e mais frequentes, não morar em morro, estar numa casa bem construída, não te protege
E as autoridades precisam orientar a população nesse sentido e orientar as suas simulações de gerenciamento de risco para proteger a população. Porque não é só sobre saber que vai chover 200 milímetros no leito, num afluente de um rio que cruza 2 cidades, 3 cidades, 4 cidades. Hoje tem mais de 90 cidades no Rio Grande do Sul em situação de calamidade. É sobre simular o quanto essa quantidade de água depositada num determinado trecho pode provocar em termos de elevação do nível dos rios e alcançar as bordas da cidade. Eu acho que faltou isso. As pessoas não tinham nenhuma ideia, todo mundo se sentia, até aqui, seguro quando estava a 200 metros da margem do rio. É tipo você imaginar que a Lagoa Rodrigo de Freitas vai subir 4 metros. Então, assim, uma pessoa que mora numa rua de dentro não vai se preocupar, porque normalmente, quando chove muito e a lagoa transborda, ela chega ali na pista da Epitácio Pessoa. Não chega ao 2º andar de um prédio. E foi mais ou menos isso que aconteceu. O rio Taquari chegou a alcançar 29 metros, né, acima do seu nível. Pontes foram arrastadas. Carros foram tragados pela quantidade de água. E quando você vê as imagens posteriores, quando a água baixou, você vê até onde aquela água chegou, aquela lama chegou, varandas de casas duplex, prédios, né, prédios de 3, 4 andares, com todo o primeiro andar inundado, a água chegando no 2º andar, aquelas grades de varanda arrancadas pela força da água. Então, me parece que o essencial, e essa tragédia nos mostra isso, nos escancara isso, é que não é só a população ribeirinha, em tese pobre, de baixa renda, que está sob risco, né? Esses fenômenos estão alcançando gravidade, territórios, níveis de alcance cada vez mais desesperadores. E aí o Brasil precisa de um plano, né? Alguma simulação em relação a como agir nessas situações. Porque, assim, eventualmente, até a própria área, se é tudo plano e o rio pode chegar nesse nível, eventualmente nem uma quadra esportiva, uma escola, é lugar seguro, como costuma ser, entendeu? Para onde é que essas pessoas teriam que se deslocar? Muita gente ficou em casa, foi para o 2º andar da casa, quando viu a água foi subindo, foi parar no telhado. Tem uma imagem impressionante de uma ovelha pendurada pelo pescoço num fio, né, numa fiação de luz, né, ao lado de um poste. Tem uma vaca que ficou presa em cima de um telhado, a vaca viva, mas no telhado, e não tinha ninguém para ir conseguir tirar a vaca de lá, porque dependia de um guindaste, sei lá, para ela ser içada. Então, assim, as coisas mais impressionantes, parecida com aquelas imagens de furacões dos Estados Unidos. E ali, qual é a recomendação? Sempre sair da cidade. E é isso, você falou agora de uma imagem que estava na minha cabeça. Por que nos Estados Unidos, quando a gente fala de furacão, de alerta de furacão, que é uma coisa previsível, né? A gente tem a temporada de furacão, a gente acompanha os furacões que vão vindo pelo mar, o dia, o horário que eles vão tocar o solo, tudo isso é estudado, tudo isso é previsível. Assim como a gente tem aqui os alertas meteorológicos, a gente tem as estações de chuva, a gente tem compreensão desses relevos. Eu acabei de ler aqui, né, os alertas e as declarações dos especialistas desses órgãos de meteorologia. Por que lá as pessoas... Tá vindo um furacão e as imagens que a gente vê de todo mundo indo, as estradas engarrafadas com todo mundo indo embora, largando tudo para trás. Pode ser um trauma, né, das próprias pessoas que já viram imagens de desastres no país. Aqui a gente tem imagem de sobra de desastre. Todo ano tem um. Né? Não será por falta de medo e de referência de terror que as pessoas não deixem suas casas. Então, o que separa uma realidade em que as pessoas são avisadas e vão embora e a nossa realidade em que as pessoas
Eu não tô falando nem só desse caso, né? Porque eu acho que a gente pode até questionar se nesse caso as pessoas foram de fato avisadas da gravidade do que iria acontecer. Mas em outros casos aqui que a gente já tratou muitas vezes, das pessoas serem avisadas e não irem embora. Então, assim, também tem questões que a gente já tratou aqui, que é ir embora para onde? Né? Qual é esse lugar que as pessoas têm que ir, então? Porque assim, deixa suas casas. Deixa suas casas, eu vou para onde? Se tudo que eu conheço é essa cidade, se todas as pessoas que eu conheço para ficar são essas pessoas... Porque eventualmente não é nem nessa cidade. Talvez seja, como nos Estados Unidos. Eles saem da cidade, você está na rota, você vai para uma outra cidade, para um outro tipo de abrigo. E uma cidade que vai estar preparada para receber essas pessoas, né? Eventualmente, nesse caso de enchente, uma cidade que já seja uma cidade vizinha, próxima, que já seja estudada, que seja mais alta, né? Que tenha uma elevação um pouco maior, que não será atingida, e aí estará com a sua estrutura disponibilizada, íntegra, montada, aguardando essas pessoas, as escolas, os ginásios, eventualmente acampamentos, para receber essas pessoas que estão vindo de outra cidade. É falta de locomoção. Então, por que a Defesa Civil não botou 50 ônibus para tirar todo mundo de casa no dia 4? Gente, tem que entrar nesse ônibus agora. Se você não entrar nesse ônibus, você vai morrer. Porque é assim que se faz mobilização, né? Das pessoas largarem tudo para trás. Porque assim, é a única casa que você tem, são todas as coisas que você comprou. Existe um apego emocional que não é tipo, galera, deixem suas casas aí que tá chegando uma água. Não é isso. Ou você sai agora ou você vai morrer. Você vai morrer, você vai perder tudo, ou você sobrevive e você perde tudo. Não tem alternativa. E é uma coisa horrorosa, mas assim, a gente tem um problema brutal nessa comunicação entre a gente saber que vai acontecer um evento meteorológico anormal e a gente conseguir salvar as pessoas. Porque eu me lembro que eu acho que o primeiro episódio do Ângulo de Grilo que a gente falou sobre desastre de chuva foi exatamente o mesmo episódio que a gente falou pela primeira vez nesse podcast sobre coronavírus. Que era o episódio chama Chuvas em Minas Gerais e Coronavírus. Dia 3 de fevereiro de 2020. Foi a primeira vez que a gente falou de coronavírus nesse podcast. O Ângulo de Grilo estava começando, eu acho que tinha tipo 30 episódios. Eu acho que esse foi o episódio 32, uma coisa assim. E desde então, a gente já falou sobre várias outras chuvas, vários outros desastres. E é sempre assim. Nenhuma chuva é feita de surpresa. A gente tem monitoramento meteorológico. Né? O Brasil essa é uma tem coisa esse importante. tipo de... Quer dizer, que o serviço meteorológico tem qualidade. Eles são capazes de prever. Aliás, Petrópolis também, isso estava nítido. Eles são capazes de prever os fenômenos, de antecipar o que vai acontecer com alguma antecedência. 5 dias é uma previsão muito correta, muito precisa em relação ao que vai acontecer. Eventualmente isso pode ser frustrado, mas é melhor pecar pelo excesso, né? Acho que tá claro isso. Agora, não dá para imaginar que prefeitos de municípios pequenos... Mussum, eu acho que é um município de 4.000 habitantes, ou Roca Salles, um dos dois, ou os dois. Então, assim, que prefeitos de municípios pequenos vão ter essa capacidade de rodar os modelos e antecipar esses movimentos, esses fenômenos. O plano de fuga, né, o projeto de prevenção, ele tem que alcançar uma região inteira. Claro. Para ver qual das cidades tem mais estrutura. Quase uma eventualmente espécie de até ação consorciada. Os estados vizinhos, né? Se for estado... se for uma cidade numa fronteira, dependendo, perto você de vai divisa. para outro estado. Então Fronteira tem que acionar país, dois governos. divisa estado. E limite é o município. Quem tem limite é o município. Eu fico muito impressionada, assim, com como a gente não... Como tem alguma falha muito brutal, e a gente já falou disso aqui no Ângulo de Grilo também, em relação às sirenes nas favelas aqui do Rio, nas comunidades do Rio, que é assim, no momento em que está chovendo 20 milímetros de chuva em 15 minutos, que começa a tocar a sirene, saia da sua casa, vá pro... Não dá para avisar não dá. Quando já está uma correnteza escorrendo pelas ruas. Não dá para ser assim, né? Mas o que também vai fazer com que as pessoas acreditem, se a gente soar uma sirene 3 horas antes de começar a chover, se a gente avisasse no momento em que o rio está enchendo,
que ultrapassou, que quebrou a câmera com a água, que não sei o que lá. Sai da sua casa agora, porque daqui a 3 horas isso aqui vai estar tudo embaixo d'água. Como a gente faz as pessoas acreditarem nisso? Qual é o plano de ação radical para as pessoas largarem tudo para trás, o que é extremamente difícil. É isso, tem que ter chegar confiança com 200 no setor ônibus. público. Tem que ter confiança, tem que ter um plano verdadeiro, né? Que assim, então, se é para todo mundo sair de casa, então vocês têm que botar 200 ônibus, 150 caminhões, socar de gente e levar para outra cidade, passar fazendo uma varredura e levando todo mundo embora. Não é tipo, gente, vai chover, se vira aí, hein? E aí? E nesse caso, em que a gente está vendo ali a água, né? Tem muitas cidades as cidades que têm tsunami, né? Que tem... Eu falo muito de tsunami porque é o grande medo da minha vida é tsunami, gente. Eu acho que eu já falei isso aqui no Ângulo de Grilo, né? Eu sonho com tsunami, tenho pesadelo com tsunami, é uma coisa horrorosa. Tem esses alertas. E no caso de tsunami, você não tem 12 horas para se preparar, né? Você vê que o momento em que você tem o primeiro alerta até a água subir, a onda chegar, são minutos. Então, assim, nesse caso, gente, o Rio, que é o mesmo caso da barragem, que é isso que eu quero lembrar a história de Mariana. Qual é o plano? Assim, ninguém saiu de casa, não vai ter um plano anterior, a gente não vai conseguir tirar 4.000 pessoas do município XYZ com 3 dias de antecedência. O Rio chegou na cidade, você tem 10 minutos para se salvar. Para onde você vai? Qual é o telhado que vai aguentar? Sobe em cima da casa de quem? Qual é a casa mais alta? Qual é a escola mais alta? Constrói, então, uma torre, um prédio de segurança para todo mundo, 4.000 pessoas dentro. Entendeu? Tipo assim, faz o quê? Qual é a telha que você tem que ter na sua casa para se soar um alerta? Se você tiver 10 minutos para se salvar, você vai para a casa de qual vizinho? Qual é a casa mais segura? Qual é o lugar do seu bairro que é o melhor lugar mais alto para você conseguir ir? Isso que eu estou falando é um absurdo se a gente tem uma previsão com dias de antecedência. Mas em situações, em países que passam por esses fenômenos como o tsunami, esse tipo de alerta existe. Todo mundo que já viu aquele filme O Impossível, que é um filme tenebroso, não sei porque que eu vi, que fala sobre o tsunami na Indonésia, vê isso. As pessoas... É um tsunami que mal deu tempo, né, das pessoas se protegerem, e tem um alerta que sai subindo, vai para o andar mais alto do prédio que você está. Sai subindo a escada loucamente, vai para o lugar mais alto que você encontrar, sobe os morros, sobe tudo. E aí eu quero lembrar da história de Mariana, para fechar aqui o que eu tenho para falar sobre isso, que é muito impressionante. Assim, não sei se vocês leram o livro da Cristina Serra, uma jornalista que cobriu pela TV Globo o desastre, escreveu um livro chamado Tragédia em Mariana. Ela voltou na cidade muitas vezes, ela entrevistou muitas pessoas. E tem uma história que ficou muito famosa, que se você jogar no Google Mariana Sirene, Desastre Mariana Sirene, vocês vão conhecer a história da Paula, que foi a sirene humana de Mariana. Não tinha, né? As sirenes, eu não sei se não tinham ou se não funcionaram no rompimento da barragem para as cidades que estavam ali no curso de uma eventual tragédia de rompimento da barragem. E a história da Paula, ela trabalhava na zona rural ali da região, perto de Bento Gonçalves. Ela trabalhava numa empresa que era como se fosse uma terceirizada da Samarco, que fazia plantio de mudas. Enfim, essas coisas de compensação ambiental. E aí ela ouviu pelo rádio da caminhonete, pelo rádio oficial que ela tinha da empresa, né? Que a barragem tinha rompido. E ela subiu na moto dela, e ela viu a lama, a nuvem, né? De marrom da terra e da lama vindo. Ela subiu na moto na direção de Bento Rodrigues e saiu de moto gritando: a barragem rompeu, larga tudo, a barragem rompeu em todas as casas. Todo mundo largou tudo e subiu para o alto das colinas, né, que era um vale ali, a cidade ficava num vale. A estimativa é que tinham 400 pessoas naquela cidade, naquele povoado, naquele momento, e 19 pessoas morreram, de 400 que morreriam se a Paula não tivesse avisado. Não teve sirene, não teve uma comunicação oficial, né, do rompimento da barragem para esses moradores. Foi uma única pessoa que saiu avisando todo mundo e que salvou quase 400 pessoas de um desastre que ia dizimar todo mundo. Estava todo mundo vivendo a sua vida normalmente. E com o aviso dela, com o alerta dela, que passou de moto gritando,
quase todo mundo conseguiu se salvar. Tem uma lista das pessoas que morreram, maioria idosos, teve gente que não acreditou, né? Tem algumas dessas pessoas que morreram não acreditaram, mas isso aconteceu no intervalo, ela estava a 1 quilômetro da cidade, e ela de moto conseguiu chegar, avisar, e as pessoas saindo de uma barragem que já tinha rompido, de uma lama que estava vindo a somente 3 quilômetros de distância, se eu não me engano. Então, assim, existe um tempo de resposta da emergência em que, se você tiver 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, você salva algumas pessoas. E aí, se tudo der errado, né? Se todos os alertas meteorológicos, se todo o esquema da Defesa Civil, se absolutamente tudo der errado, qual é esse plano que em 5 minutos você consegue sobreviver? Não tem plano anterior, não tem plano do momento. Não tem plano nem da localização, porque eu acho importante nessa história, por exemplo, da Samarco, né? Ou de Brumadinho, né? Da Vale. Veja que o refeitório, né, e a sede lá da área da mina estava na linha de evasão da barragem. Então, assim, aquela construção não podia estar ali, entendeu? Uhum. Sob nenhuma hipótese, não podia ter uma construção com 200 pessoas abaixo de uma barragem que, enfim, quando está tudo bem, mas se der errado, ninguém, não tem chance de sobrevivência, entende? Então, assim, que é exatamente o planejamento que se deseja no caso das construções em encostas. Então, assim, por que se fala? Aí o processo de prevenção é longo, tanto de um plano de risco imediato, mas, assim, da localização das construções, da qualidade das construções, de reflorestamento de encostas ou de matas ciliares. São várias as medidas, de curto, de médio, tem asfalto, atrapalha o escoamento, né, da água, porque impermeabiliza, então o solo não recebe a água e a água vai parar nos rios, aí eles vão subir. Então, assim, tudo isso preciso ser planejado, e a gente falava sobre isso aqui já no Angu, lá em 2021, quando daquelas enchentes no sul da Bahia, porque aquilo foi também típico. O rio subiu e inundou, não eram áreas de encosta, mas ali tinha muita população ribeirinha. Então, como é que deve se dar a reurbanização desses territórios? Afastar as construções das margens do rio, né? E como afastar as construções da margem do rio sem que as pessoas percam suas referências também de território, porque nasceram ali, porque pescaram nesse rio. Então, assim, é um planejamento urbano que precisa ser feito sob um outro prisma. Mas o que me impressiona profundamente nesse episódio é o fato de que eu acho que nem as famílias, né, desde os anos 40, eu acho, não tinha, ou 40 ou 60, que não tinha uma enchente tão... Maior desastre em 40 anos. Pois é, o maior desastre da história do Rio Grande do Sul. Naquela região, né, a maior inundação em 40 anos, mas a inundação de 40 anos atrás não teve esse grau de destruição nem de alcance da água. Ninguém nunca viu aquilo. A gente perguntava, é uma região agrícola, né, de lavoura, como é que está a lavoura, os prejuízos. Não, cara, a cidade acabou. Mussum é uma cidade que está acabada, várias, em ruínas, como se fosse um terremoto ou um furacão. Então, se estamos sob esse risco, é fundamental que se tenha um plano de enfrentamento para furacão ou para terremoto. É isso. E eu acho que é isso. Envolve cooperação entre municípios, né? Porque, por exemplo, eu estou vendo aqui as fotos de Roca Salles e de outras cidades do Vale do Taquari que também foram afetadas, que também sofreram com a enchente. Tem uma cidade aqui que eu não sei exatamente de onde é que é essa foto, mas que é uma cidade que tem vários prédios, tem prédios altíssimos, além de casa. Então, esses prédios numa enchente, né, os apartamentos não são afetados. As cidades que têm prédios podem receber e abrigar os moradores de casa, os moradores de cidades vizinhas, nesses prédios, numa situação de emergência. Né? As casas dos Estados Unidos que ficam na rota dos tornados, por exemplo, são construídas de madeira, porque é mais fácil a reconstrução, né, em caso de tornado e furacão,
não racha, não tem... A ideia é que o tornado passe e leve tudo e você consiga reconstruir também tudo com rapidez. As casas são de madeira por um motivo. Então, se são regiões que serão afetadas cada vez mais pelas chuvas com uma mudança climática global, né? Não é exclusividade do Brasil, a gente está falando aqui das nossas desigualdades, das nossas dificuldades logísticas, dessa operação de ação, né, nesses momentos, mas assim, se a gente está falando de uma mudança climática que vai acontecer, então vai chover mais e a gente precisa se preparar, vai ter mais ciclone, vai ter mais enchente. Quais são as mudanças estruturais também que a gente precisa prever para essas cidades? É construir tudo casa de 2 andares para as pessoas terem um segundo andar? Não sei, gente, estou falando das coisas mais bizonhas que estão aparecendo na minha cabeça, mas assim, é muito bizarro como a gente tem repetido as mesmas tragédias, as mesmas coisas. E o modus operandi é sempre o mesmo. Tem um alerta que não é completamente respeitado, em alguns casos é mais ou menos negligenciado. Às tem vezes uma não é previsibilidade, compreendido ou é negligenciado pelas próprias autoridades. Né? Então tem uma previsibilidade e não se faz nada com isso, não tem operações e resultados práticos nesses alertas, e aí enche tudo, e aí devastam as cidades, e aí um monte de gente morre, e aí milhares de pessoas desabrigadas. E ano que vem, daqui a pouco, tá chegando o verão. Vai ser aonde no próximo verão, entendeu? A gente tá, de novo, repetindo esses padrões. Eu não sei se é um medo de tomar medidas drásticas, porque você falou, era o caso de alertar aos turistas que não fossem para São Sebastião e para a região do litoral de São Paulo no feriado do Carnaval, porque estava previsto muita chuva. Cara, é o caso de interditar a estrada, não vai passar. Você não vai passar, não me interessa quem você é, não me interessa se a sua casa vale 10 milhões de reais ou se vale 100 reais. Você não vai passar, você não vai entrar na cidade, aqui só vai sair, quem quiser sair. Porque eu acho que em medidas drásticas as pessoas se apavoram. E tem um momento que a gente precisa se apavorar para se resguardar. A sensação de medo, o medo produz uma ação de segurança. Então, assim, se você está vendo que a sua cidade, que recebe um monte de turista, nesse caso, todo mundo foi proibido de ir, é aquele último lugar da face da terra em que você vai ficar. E aí tem que ter um plano de escoamento para essas pessoas também, para elas conseguirem se resguardar de sair desse lugar. Então, assim, se a Defesa Civil espalhou 200 ônibus pela cidade, tirando todo mundo, só vai ficar você na cidade? Ou você vai embora também? Por via das dúvidas, né? É melhor eu ir. Aí a gente tem comportamento manada. A gente vê isso, quando uma pessoa começa a se movimentar, aquilo vai te criando uma angústia, um medo, isso é autoproteção, é instinto de sobrevivência. Só que a gente não está sendo estimulado, não está conseguindo entender mesmo. E aí eu acho que esse que é o papel das autoridades, como é que faz as pessoas entenderem, criar esse centro de urgência e de sobrevivência nas pessoas, passando a informação com a gravidade que ela é. A Defesa Civil postou no Instagram e no Twitter e mandou alerta por SMS. Isso só pode ser de sacanagem, uma informação dessa. Não é possível que essa seja o tom de gravidade da Defesa Civil, postar nas redes sociais e não sair batendo em porta com as pessoas, com sirene na porta e levando todo mundo embora. Mas é isso que eu acho que faltou, que o Rio, em alguma medida, avançou, porque não é só o SMS, a rádio e tal. Você precisa sensibilizar as escolas, né, para que até crianças, adolescentes, professores, né, bombeiros, associação de moradores, pastores, padres, sacerdotes de modo religiosos, né, líderes religiosos, mãe de santo, pai de santo, enfim, que são pessoas que têm credibilidade, têm a confiança da comunidade. Sensibilizar e instruir pessoas que têm a capacidade de convencimento, de obediência imediata. Porque, eventualmente, você não confia no prefeito, não confia no governador, não confia no presidente, no ministro, enfim. Os pilares do Enem, que é igreja, escola, família e Estado. Pois é. Então, assim, mas confia no seu pastor, na sua mãe de santo, no seu pai de santo. Né? No professor do seu filho, né? Isso. Né? Em alguma, a diretora da escola, em alguma autoridade que efetivamente possa zelar, né? Proteger a vida dessas pessoas. Agora, isso não se constrói do dia para a noite. Não.
já devia estar em planejamento, uma vez que a gente sabe que os fenômenos vão ser mais frequentes e extremos, isso já devia ter sido pensado. Por isso a importância de você ter secretarias de meio ambiente ou de enfrentamento à mudança climática, que a agenda legislativa se ocupe disso, que a Secretaria de Educação se ocupe disso. Quando a gente fala de transversalidade da política pública, é sobre isso. Porque o Ministério do Meio Ambiente ou a Secretaria do Meio Ambiente pode ter a melhor produção de dados, orientações, etc. Mas ela chega na ponta, nos lares, nas escolas, nos hospitais. O hospital de uma das cidades afetadas pelo ciclone, né, pelas chuvas e pelo ciclone no Rio Grande do Sul, foi completamente destruído. Uma ponte foi destruída e você não consegue levar as pessoas. A ponte fazia a travessia de um lado ao outro da cidade em 20 minutos e agora são horas. E o hospital está de um lado, a ponte caiu e a população está em outro. Então, assim, são muitas questões a serem... Muitas. É isso, gente. Obviamente aqui, né, último disclaimer para a gente mudar de assunto. A gente não está, de maneira nenhuma, culpando as pessoas que foram vítimas dessa tragédia por não terem se mobilizado. A questão é as instituições oficiais não serem capazes de entrar ano e sair ano, conseguir montar um plano de contingência, um plano de ação que mobilize essas pessoas, que mobilize essas cidades, que mobilize a ajuda necessária anterior às tragédias acontecerem. Então, essa lacuna da comunicação que continua vitimando tanta gente, né? Acho que é isso que a gente queria falar, disso que você falou, né, de todas as instituições. A gente falou aqui da seriedade de vários órgãos de meteorologia do Brasil. Não preciso nem falar do que existe de produção das universidades públicas, sobre esses riscos, né, essas rotas de risco, essas cidades que estão em perigo, sobre essas questões de rio, de relevo. Tudo que acontece de tragédia no Brasil, desse tipo, imediatamente aparece 300 indícios de que teve alerta, vários estudos sobre o perigo de ter aquela cidade, como é que isso já foi alertado. A gente falou outro dia aqui aqueles desabamentos em Recife, se eu não me engano, né? Teve um especialista que falou, isso aí já está alertado, já tem não sei quantos mil imóveis condenados pela Defesa Civil, isso já é um problema há 40 anos que a gente está alertando isso aqui. Então, assim, o Brasil tem muita gente qualificada pesquisando todas essas questões, especialmente quando a gente está falando de meio ambiente, desse crescimento populacional completamente desordenado em alguns lugares. A gente sabe quais são os nossos pontos de risco, de tensão, de perigo, e aí muito pouco se faz. A grande questão é essa. Para, enfim, né, para remediar, para resolver, para evitar essas tragédias. Bom, veremos, né? Vamos acompanhar o desenrolar dessa tragédia e quais serão as ações tomadas não só pelo Rio Grande do Sul, mas pelos outros estados, com a aproximação das estações de chuva forte. O verão está chegando, é a hora da gente compreender, se mobilizar, cobrar os nossos governos locais quais são as medidas que estão sendo tomadas de prevenção de enchente, de desastres naturais, porque aí depois a gente vai ficar sabendo, né, que o orçamento de chuva foi desviado para não sei o que, o orçamento não foi usado, a verba para desassoreamento do rio nunca foi colocado em prática. Então vamos lá, né, naquele vereador, deputado, né, naquela galera que a gente votou. Nos últimos anos a gente viu o orçamento de enfrentamento a desastres naturais no governo Bolsonaro desaparecer. Né? Então não teve investimento em prevenção. E isso é, obviamente, fundamental. Em prevenção, em habitação, não tem como sobreviver a isso. Então vamos lá para o nosso próximo bloco para a gente falar do troca-troca aí dessa reforma ministerial. Bom, vamos lá então falar um pouco dessa mini-reforma aí ministerial da semana passada, que foi um bafafá, um quais, com razão, né? 2 trocas de ministério, acho que a mais
gritante, né, que gerou mais repercussão, mais críticas negativas, foi a troca da ministra do Esporte, Ana Moser, pelo deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, e a troca também do ministro do Ministério de Portos e Aeroportos, que estava com o Márcio França, PSB. E entrou o Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. E aí Márcio França assume agora o futuro ministério que vai, né, em construção da micro e pequena empresa, que será um desmembramento aí do atual Ministério da Indústria e Comércio, que hoje está também na alçada do Alckmin, que é nosso vice-presidente. Bom, foi muito criticado, né, especialmente essa retirada da Ana Moser do Ministério do Esporte. Acho que deixou muito claro como o esporte não é um braço central, né, não é um ministério irredutível para o governo, né, porque teve esse debate, né, a gente tinha falado aqui do que eram os ministérios que o governo não abriria a mão, que eram os principais, né, que eram os primordiais para a estrutura de governo. Veio um momento que até o da saúde, né, entrou meio nessa discussão. Porque eles queriam... Na verdade é o seguinte, é para a entrada do Centrão no governo... Zagal. Não, e o apetite do Centrão é em relação a ministérios que combinem capilaridade e verba. Não são muitos, né, os que têm esses dois atributos. E a intenção, então, era efetivamente disputar esses ministérios. A joia da coroa é a saúde, e a ministra Anísia Trindade ficou sob fogo cruzado, né, uns meses atrás, antes do recesso, lá por abril, maio, com essa cobiça do Centrão, de Arthur Lira e seu grupo, né, esse grupo de partidos que a gente denomina Centrão, que tem o PP, que tem o Republicanos, que tem o União Brasil, dono de 3 ministérios, até um pouco o MDB também. Bom, quando o Lula sinalizou que não arredaria pé da Anísia na saúde, outros ministérios passaram a ser alvo. Eu lembro do Ministério do Desenvolvimento Social, até escrevi uma coluna muito dura falando do absurdo que seria se Lula entregasse a política social para o Centrão em nome de uma governabilidade, de 2, 3 dezenas de votos no Congresso Nacional, a partidos que estiveram com Bolsonaro até anteontem e, portanto, foram sócios do desmonte da política social. Achava isso importante de lembrar. O Lula acabou preservando o Ministério do Desenvolvimento Social e o ministro Wellington Dias, ex-governador do Piauí, senador eleito pelo Piauí, dos estados que mais entregou votos a Lula, né? Acho que foi de 77% dos votos para presidente no Piauí foram para Lula. E o Ministério do Desenvolvimento Social ele foi poupado. O que, infelizmente, não foi o Ministério dos Esportes. E veja, anabolizado pelo dinheiro do imposto que será aplicado nas apostas online. Isso ia ficar sob gestão do Ministério da Fazenda, e o PP exigiu com esse apêndice, né, essa verba, que pode chegar a 3 bilhões, aí os números são absolutamente variados. 3 bilhões, mas no ano que vem pode ser de 5 a 12, ninguém sabe exatamente qual o potencial de arrecadação, mas é muito dinheiro, e o Ministério dos Esportes tem essa característica, ou do esporte, né, tem essa característica de se relacionar lá na ponta com o município, porque o esporte tem essa política de inclusão social pelo esporte. Então, ele se relaciona com educação, com cultura, com saúde, e se comunica com municípios. Esses partidos do Centrão, a gente sabe que tem muito interesse, especialmente no ano que antecede a eleição municipal. E aí, assim, o outro, Portos e Aeroportos, que tem concessões, né, infraestrutura, tem a Infraero. Houve uma insatisfação do PSB, que é o partido do vice, que tem poucos votos. A gente falou sobre isso, sobre como o PSB encolheu nas últimas eleições, em termos de bancada, né, na Câmara dos Deputados, mas é o partido do vice-presidente. Geraldo Alckmin não arredou pé do Ministério de Indústria, Comércio e
serviços, desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, e Lula, então, decidiu criar mais um ministério, o 38º ministério, para acomodar o Márcio França, que é um quadro do PSB, mas foi governador de São Paulo, é muito ligado a Alckmin, e desistiu de se candidatar a governador do Estado em benefício da candidatura de Fernando Haddad, que também acabou perdendo para Tarcísio. Márcio França foi candidato ao Senado, achavam até que ele seria eleito, mas ele perdeu para o astronauta Marcos Pontes. Então, continuará ministro de micro e pequenas empresas. O Republicanos, que é o partido de Tarcísio Freitas, governador de São Paulo, bolsonarista, ganhou o Ministério de Portos e Aeroportos, o que rendeu uma provocação do Márcio França ao Republicanos e ao Tarcísio nas redes sociais. Ele fez uma postagem com a foto do Lula e o do Tarcísio apertando as mãos e dizendo que agora, com essa reforma ministerial, o Republicanos e o governador de São Paulo estão no governo Lula, estão com Lula e tal. O Republicanos refuta, diz que é um acordo pessoal, que o partido vai continuar na sua neutralidade, mas a expectativa é de que eles entreguem votos ao governo, assim como União Brasil entrega alguns, mas não todos, quer dizer, não é uma base consistente, são grupos dentro do partido, especialmente territórios, regiões, que entregam votos e dão governabilidade. Agora, ou melhor, espera-se que dê governabilidade. Nessa linha também é possível que Rita Serrano seja substituída na presidência da Caixa por Margarete Coelho, que é uma ex-deputada aliada próxima, muito próxima, advogada, inclusive, de Arthur Lira, e muito próxima também de Ciro Nogueira, o ex-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, também do PP do Piauí. Agora, o corte de Ana Moser, ele foi criticado e muito sentido por vários setores, alguns setores da esquerda, da base eleitoral de Lula, e também pelo movimento de mulheres. E aí, assim, foi muito ruim o sinal, né? O Lula efetivamente fez uma escolha, se rendeu a esse fisiologismo, né, dos partidos, reduziu o número de mulheres no seu ministério. Lula começou com 11, foi o presidente que mais teve mulheres no ministério, mais que Dilma, que chegou a ter 10 no primeiro mandato dela, 2010, 2011, 2014, mas agora ele já está atrás desse resultado de Dilma, porque saíram Dani do Vaguinho, né, agora hoje ex-ministra do Turismo, deputada Daniela Carneiro, a mais votada pelo Rio de Janeiro, e Ana Moser. Agora, tem uma diferença muito grande entre Dani do Vaguinho e Ana Moser. E o próprio nome de uma e de outra já sugere, né? Daniela do Vaguinho foi um acordo de homens de partido que a colocou naquela função. Tanto que no momento em que começou a haver a reivindicação do União Brasil pela pasta do turismo e tudo mais, quem dava entrevista era o Vaguinho, né, o prefeito de Belfor Roxo, Vaguinho Carneiro, e não a ministra. Ela voltou para o seu cargo parlamentar, Belfor Roxo vai ganhar alguns investimentos importantes, né, isso foi anunciado. Agora, Ana Moser, a saída dela é desoladora, porque, veja, você não sobrevive. O recado é esse. Não tentem sobreviver, experimentar a política sem um cartola. Eu gosto de usar cartola e não cacique, porque os povos indígenas não têm nada a ver com isso. E, como ela veio do esporte, né? Então, você tem que ter... Não é suficiente a sua capacidade. Veja, a Ana Moser foi uma atleta do vôlei que esteve em 3 Olimpíadas, Seul, 88, Barcelona, 92 e Atlanta, 96. Em Atlanta, ela esteve no grupo, tanto integra a geração que conquistou a primeira medalha olímpica para o vôlei feminino brasileiro, bronze em Atlanta, 1996. Uhum. Desde 2001, Ana Moser montou uma organização da sociedade civil nessa intenção de inclusão social pelo esporte. Então, são 2 décadas de atuação
nessa área do esporte relacionado à cidadania, aliado à educação, à saúde, né? Essa visão mais estratégica do esporte. Ela representava um grupo importante de atletas, né? Chamado Esporte pela Democracia, que esteve nesses últimos anos, né, no enfrentamento ao autoritarismo, ao que representou o governo Bolsonaro. E não foi trivial, porque a gente teve muito atleta bolsonarista, não vou citar nome porque não vale nem a pena. Mas, assim, um setor não só do futebol. muito marcado, não só do futebol, não do vôlei, pelo amor de Deus, gente. Pois o vôlei inteiro, né? Do vôlei, do basquete. Vamos combinar. E era um pouco uma representante desse grupo que se sentia comprometido e credor de promessas de campanha do Lula. Então, quando o Lula retira a Ana Moser para compensar esses partidos do Centrão, com um ministro que não tem nenhuma relação com a área, ele inclusive fez um quadro, né, falando de quem ele é, e é ex-promessa do Flamengo. A relação com o esporte vai ser uma ex-promessa, não sei nem de quê da promessa, não sei se é do futebol, não sei nem de que ele é promessa, mas ex-promessa do Flamengo. Não, é muito triste. E assim, qual é a sinalização? Para uma mulher, não basta, entendeu? Você está desde os anos 80, né? Você ter conhecimento da área, intimidade com o setor, com a rede, né, de representações, experiente em elaboração de política pública, de diálogo em programa social, que pode ser embrião de política pública, experiência com diálogo, né, entre o setor público, entre as necessidades da área. Nada disso adianta se você não tem uma conexão com um cacique político. Então, assim, ou um cartola político, um dono de partido. Porque pelo mesmo motivo que a Ana Moser foi retirada do Ministério do Esporte, a Margarete Coelho vai ganhar a presidência da Caixa, tudo indica. Por quê? Porque ela tem um padrinho. Não é porque ela tem experiência no setor financeiro, é funcionária de carreira, é só porque ela está ligada a Arthur Lira e, eventualmente, a Ciro Nogueira. Então, assim, foi frustrante, é curioso, porque a gente fica vendo os comentários nas redes sociais, é até um tanto deprimente, né? A forma como muitas pessoas escolheram, inclusive influenciadores, escolheram para defender o Lula. Então, atacam o povo. O povo é que elegeu esse Congresso e agora o Lula é refém. Não, isso aí tá, gente, isso aí tá de quinta a mesma categoria. Coisa em relação... Os malabarismos que as pessoas estão fazendo para defender essa troca é inacreditável. Uma coisa é a gente saber, realmente, né, o presidencialismo de coalizão é essa merda aí. A outra é criar 37 mil malabarismos para justificar uma coisa que, assim, alguns podem interpretar, foi um erro fazer essa troca, ou foi um efeito colateral dessa necessidade de colocar o mais Centrão. Segurança no Congresso. Mas tem que lamentar. É terrível. É terrível ter sido a Ana, é terrível ter sido o Ministério do Esporte, que a gente sabe que é tão importante, né, que deveria ter muito mais investimento e capilaridade, porque a gente sabe o quanto o esporte é decisivo na vida de tanta gente, né, especialmente criança e jovem, de baixa renda. É lamentável que tenha sido uma mulher, né, no ministério que já é majoritariamente masculino, como todos são, mas que mais uma mulher, menos uma mulher, né, ocupando um cargo, tem que achar horrível. Não dá para achar que, isso mesmo, beleza, vida que segue, tem que entubar, não pode reclamar, a prova de reclamações e de contestação. Tem que falar que é péssimo, que foi terrível, que ela não merecia isso, né? Pô, tem 9 meses de governo, não deu tempo de fazer nada, né? Então, assim, é muito lamentável. E eu achei patético esses malabarismos que foram feitos aí, especialmente no Twitter, para justificar que essa foi uma troca válida, sei lá, justa, que não tem que criticar, que tem que entubar e fim da história. Tem que entubar e o povo que não sabe votar, mas sabe votar no Lula, né? É assim, não tem menor consistência crítica, porque assim, o povo não sabe votar para deputado, mas sabe votar para presidente. Então, assim,
sabe? É um tanto quanto ridículo. E aí, assim, até num dos grupos que eu integro, as pessoas, mas é isso aí, é a governabilidade, senão não aprova nada no Congresso. Beleza, então para que botou a Ana Moser desde o início do governo? Por que não fez logo esse acordo? Por que submeter uma mulher com tantas qualificações, que tanto orgulho deu ao Brasil, a essa humilhação? Porque a Ana não foi nem citada na nota que comunicava a substituição dos ministros. É como se o Ministério do Esporte tivesse vago. Não houve um muito obrigada do Lula, sabe? Me desculpa, não era exatamente o que eu tinha em mente. Porque, assim, ela largou a vida dela para se dedicar a um projeto de governo de 4 anos, pelo menos, né? Ela deu uma entrevista para o Estúdio I na sexta-feira, desoladora, que alguém pergunta, você vai aceitar um outro cargo, porque disseram que ia arrumar um cargo de autoridade olímpica. Não, eu não sei o que eu vou fazer. Tipo assim, 9 meses depois, tchau. 8 meses depois, tchau. Não, isso é feito de idiota, né? Isso então, assim, muito duro, muito difícil. E deveria merecer todas as honras, os agradecimentos. Aí o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, não muda nada, é só como se fosse um time, é uma substituição de um jogador, mas o time, a estratégia, o técnico continua o mesmo. Achei ofensivo a comparação, a metáfora, de mau gosto, mas horrível. E assim, e isso assim acontecendo. São os homens, né? Também. São os homens, pois é. Exatamente. Porque não interessa quem é, se é o cara do Republicanos e do PP ou do PT, não sei o quê, mas a falta de sensibilidade, né, desse patriarcado é impressionante. É qualquer merda. Sai, não precisa falar nada, é a mesma coisa, dá no mesmo. Falar que a Ana Moser é a mesma coisa que um deputado do Republicanos e do PP tá de sacanagem, só pode. Pois é. Ai, meu Deus do céu. Isso é muito duro e a mesma coisa tende a se repetir agora, porque a mesma coisa vai acontecer na questão da indicação ao Supremo Tribunal Federal. Também ataques assim que eu poucas vezes testemunhei em relação à campanha por uma ministra negra no STF. O racismo, assim, escancarado. Nossa Senhora! Outra situação, num nível... que é o malabarismo, que eu já tive que ler assim, por que vocês não estão pedindo, então, um ministro indígena? As pessoas estão chegando num ponto de falta de argumentação, de malabarismo teórico contra essa reivindicação, que é inacreditável. Quem me segue sabe que eu tô assim, calada vence, quietinha pra morrer velhinha, que eu falo aqui no ângulo de grilo, a gente já tá falando disso aqui, há muito tempo. Mas é inacreditável. O Twitter realmente virou assim, o maior antro, Olha, o maior antro das piores coisas. Eu só estou compartilhando a minha coluna, as postagens da Globo News. Peço até desculpas, porque nem o grupo lá do Angu eu tenho visitado com regularidade, porque virou uma várzea. São pessoas que você nunca viu na vida que aparecem na timeline, que não tem absolutamente nada a ver, é ataque o tempo inteiro, é muito racismo, isso é adoecedor. Eu saio sexta-feira e só vou pegar na rede social na segunda. Não dá. Máximo minhas fotinhas, meus rolês no Instagram. Não dá. Nem sério eu comento mais no Twitter, rigorosamente nada, só compartilho. Podem ver lá, porque realmente... E aí, vem aí de novo, porque a última narrativa é de que Lula vai indicar mulheres para outras funções do judiciário para compensar o fato de que ele indicará um ministro homem, branco, para a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Então, aí eles vão enfileirando. Edilene Lobo, que foi nomeada ministra substituta no Tribunal Superior Eleitoral, não sem antes ele ter efetivado 2 homens brancos, né, inclusive por sugestão do ministro Alexandre de Moraes, como os membros permanentes, fixos, né, titulares, né, do Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele indicou
Daniela Teixeira para o Superior Tribunal de Justiça, que já era um nome que encabeçava a lista da OAB. Ele indicou Cristina Nascimento para o Tribunal Regional Federal, Terceira Região, como desembargadora. Ele escolheu a Marcelise Azevedo para o Conselho de Ética Pública da Presidência da República. Está tudo ótimo, maravilha, mas isso não supre a lacuna que se abrirá em ele mantendo essa decisão de botar um homem na vaga, numa das duas únicas vagas hoje preenchidas por mulheres no Supremo Tribunal Federal. A Corte tem 132 anos, 171 ministros já ocuparam cadeiras, né? Já passaram pelo Supremo Tribunal Federal. Desses 171, 3 mulheres brancas, e desses 171, 3 homens negros. E o Lula não se acha comprometido, devedor de emprestar diversidade ao Supremo Tribunal Federal? Então, pode indicar lá, é o Jorge Messias, que é o da AGU, que dizem que é um ótimo nome, que inclusive instituiu paridade na própria equipe na AGU, que é um cara sensível, progressista. Tem o Bruno Dantas, que é o presidente do Tribunal de Contas da União. Agora, recentemente, apareceu o Flávio Dino também como um potencial indicado, aí já não seria um homem branco. Mas, assim, nada disso supre. Pode indicar 10 mulheres para desembarcadoras, não sei o quê. Mas o Supremo vai ficar só com Carmen Lúcia, em uma corte que não termina nos 4 anos de um mandato presidencial. Pois é. O ministro Cristiano Zanin vai ficar até 2050. Quase 30 anos. Gente, pelo amor de Deus. Quase 30 anos ainda de Zanin. Então, é complicado. Quando a gente vê assim, é lindo, queremos mulheres e tal. Mas queremos, mas até a página 4, mais ou menos, né? Não queremos tanto assim. Queremos, mas desde que todo mundo masculino que controla judiciário, partidos políticos, Congresso, concordem. Fica difícil. Enfim, gente, acho que é isso que a gente tinha que comentar, né, sobre essa decisão que repercutiu tanto na semana passada. Lamentar também, né, essa decisão e seguir acompanhando esta política e as mudanças de governo, como a gente tem feito aqui sempre no Ângulo de Grilo. Vamos para o nosso último bloco para falar rapidamente aí da delação do Mauro Cid. Bom, o que nós sabemos da delação do Mauro Cid até esse momento em que estamos gravando na segunda-feira de tarde? Nada. Né? Assim, a gente tem falado dele aqui, mas o que a gente tem de informação é que ele fechou o acordo de delação premiada, fez a delação, foi homologada e agora começa essa nova fase de checar as informações, colher novas informações e ir checando as informações que foram disponibilizadas, que foram faladas nessa delação do Mauro Cid. No último sábado, depois do Moraes homologar, né, esse acordo da delação premiada, ele também autorizou a liberdade provisória. Ele estava preso, né, o Mauro Cid estava preso desde maio, foi solto no sábado e vai ficar indo, se apresentando, né, toda segunda-feira para cumprir aí essa liberdade provisória, ainda vai prestar novos depoimentos. Acho que é isso que temos de concreto a princípio. Acho que é um grande vem aí, mas queria saber o que você tem a dizer e alertar sobre os próximos passos aí, Flávio. Não, é muito impressionante, assim, como o Mauro Cid mudou de uma estratégia que era de silêncio, né, absoluto, para uma estratégia de colaboração que deu numa delação firmada com a Polícia Federal, que, aliás, está, por decisão do Supremo Tribunal Federal, autorizada, né, a fechar a delação premiada na fase de inquérito. Havia uma dúvida em relação a isso, se isso é prerrogativa do Ministério Público e já na denúncia, mas o Supremo já tinha decidido isso. A Polícia Federal tem essa prerrogativa e usou. No sábado, o ministro Alexandre de Moraes homologou essa delação, surpreende algo, e concedeu algumas cautelares, né? Liberdade
mediante algumas exigências, tornozeleira, se apresentar à justiça, não entrar em contato com outros acusados, envolvidos, suspeitos, entregar o passaporte, esse tipo de coisa. Já era mais ou menos esperado que, uma vez homologada a delação, ele teria direito a alguma liberdade, ele que estava preso desde maio. Agora, a questão é que, assim, de fato, não saiu nada sobre o que Mauro Cid teria dito, teria delatado, mas é importante chamar atenção para os eixos de investigação, para o tanto de provas que a Polícia Federal já tem em relação a alguns esses eixos, o que deixa sugerido que ele passou informações sobre os outros eixos com menos nível de informação e de provas. Veja, o Mauro Cid foi preso no episódio da emissão de certificados de vacinação falsos, né? Para ele, para as filhas, para Bolsonaro, para a filha, para o entorno do presidente. O conjunto de provas em relação a isso é super robusto. Né? Tem os certificados, quem na Prefeitura de Caxias, né, era o secretário de governo de Duque de Caxias aqui no Rio, que preencheu os certificados. Quando ele, Mauro Cid, do seu IP, do seu computador, no Palácio do Planalto, entrou no sistema e emitiu o certificado de vacinação do Bolsonaro. Enfim, então, tem muitas provas em relação a isso. A mesma coisa a gente pode dizer do caso das joias, né? Tem a informação sobre a retirada do relógio, dos kits de presentes do país no avião presidencial naquele 30 de dezembro, quando o Bolsonaro saiu do país para não entregar a faixa ao Lula. As informações, a troca de mensagens dele e do pai com a foto, inclusive, que mostra o reflexo do pai, as informações sobre levar peças para serem avaliadas, aquela palmeira dourada que eles acharam que era de ouro e não tinha esse valor monetário, não venderam, o relógio que foi vendido, que passou pela conta do pai, tudo georreferenciado, imagens de aeroporto, informações sobre o Ossef que foi, né, aos Estados Unidos resgatar o relógio para recompor o kit e devolver ao patrimônio da União. Então, enfim, a quantidade de provas nesse caso, elas também são robustas, o que sugere informações que possam ter sido prestadas em duas direções. Uma, objetivamente, se houve desvio de mais patrimônios da União para venda, para enriquecimento pessoal desse grupo, em primeiro, ou melhor, em segundo, mas não menos importante, a trajetória do golpe, em que Mauro Cid, lembrando que ele tinha no seu e-mail um roteiro do golpe, os ministros do Supremo que seriam substituídos, do TSE que seriam substituídos, várias mensagens de militares, inclusive, que queriam que o Bolsonaro tomasse partido. Isso é o que a gente já sabe, né? Tomasse alguma decisão na direção de um golpe. Ele estava na reunião em que o Bolsonaro recebeu o Walter Delgatti, aquele hacker, que foi levado ao Palácio da Alvorada pela deputada Carla Zambelli, para que ele fizesse uma alteração na urna eletrônica, para desqualificar a urna eletrônica. Teria testemunhado o momento em que o Bolsonaro manda o Walter Delgatti ser recebido no Ministério da Defesa. Então, assim, ele pode dar consistência a essa investigação, que começa na reunião com os embaixadores, antes disso, mas em particular na reunião com os embaixadores sobre o processo eleitoral, vai nessa direção, ataque às urnas com o uso do Delgatti, passa pela tentativa de impedir que eleitores de Lula chegassem às sessões eleitorais no Nordeste, né, a partir daquelas operações da Polícia Rodoviária Federal, alcança as tentativas de ataques para promover um estado de sítio antes de Lula tomar posse, aqueles ataques de 12 de dezembro e depois a ameaça de um caminhão que explodiria na véspera de Natal em Brasília, chega no 8 de janeiro. E, para terminar, o Mauro Cid ele pode ter esclarecido ou ajudar a esclarecer, ajudar a polícia a montar todo o conjunto de provas
relacionado à suspeita de organização criminosa. A Polícia Federal e o Alexandre de Moraes, naquela decisão sobre as joias, eles trazem, né, aquele organograma do que está sob o guarda-chuva do inquérito das milícias digitais, que é uma organização criminosa que atuava para atacar adversários, atacar o processo eleitoral e as urnas eletrônicas, promover um golpe de Estado ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataque às vacinas, ao enfrentamento à pandemia e à subtração de patrimônio público para fazer dinheiro. O Mauro Cid, ele pode ajudar nessa... Quer dizer, são os mesmos nomes, das mesmas figuras que aparecem em todos esses eixos de investigação. E o Mauro Cid pode, sim, eu conversei com um jurista que disse isso. Talvez a principal contribuição seja nesse pressuposto de existência de uma organização criminosa. E isso está na lei, né, da delação. A lei da delação envolve que o delator forneça informações, né, às autoridades sobre identificação de outros criminosos, aí é possível, revelação de estrutura e tarefas da organização criminosa, é possível, prevenção de ocorrência de outros crimes, recuperação de valores e localização de eventuais vítimas. Parece que a questão da existência dessa estrutura de organização criminosa é algo que ele pode dar uma grande contribuição, tendo como contrapartida algum alívio de pena ou até supressão, mas, sobretudo, livrar a família, o pai, o general Lorena Cid, que está envolvido no caso das joias, e a própria mulher que está envolvida no caso dos certificados falsificados de vacina. Então, os próximos capítulos serão emocionantes. Claro que a família Bolsonaro e os aliados dizem que ele não tem o que delatar, que não tem nada, mas é difícil imaginar que a Polícia Federal fecharia e Alexandre de Moraes homologaria uma delação que não tenha proveito. É isso, meu povo. Então, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, mas é isso, né? Aquele cerco se fechando lentamente no entorno da família, como a gente já tinha comentado aqui em outros momentos. Acho que é isso, né, Flaviol? Entregamos. Bom, queria lembrar aqui, quem não ouviu o episódio da semana passada do Ângulo de Grilo, vai lá ouvir atrasado, porque episódio, quando sai em semana de feriadão, as pessoas não ouvem. O nosso ainda saiu com 1 dia de atraso, então deu metade das reproduções, das audições do que o normal, porque feriado bagunça, a gente entrou numa data diferente, isso também já bagunça muito, mas a gente fez reflexões muito importantes, especialmente sobre a morte do MC Marcinho e sobre o nosso sistema de transplantes e aquela polêmica que foi levantada em relação ao Faustão, que são atemporais. Então, o 7 de setembro passou, mas essas reflexões eram muito importantes de vocês ouvirem. A gente, com certeza, em algum momento vai voltar a referenciar esse papo aqui e era importante que vocês voltassem lá para ouvir, tá bom? Faço aqui esse meu pedido neste fim de Ângulo de Grilo 203. Semana que vem estamos de volta, uma boa semana para vocês. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que Mercúrio retrógrado termina na sexta-feira. Não vejo a hora. É isso. Gente, eu também. Por Deus, eu vou até ver que dia. 15 de setembro. É, sexta-feira. Sextou, então sobrevive. Falta pouco. Triunfemos a partir de sexta-feira, a vida voltando para os eixos. Bom, é isso. Até terça-feira que vem. Bom final de semana para vocês. Boa semana. Terça que vem estamos de volta. É isso. Protejam-se.